Meus irmãos queridos, com alegria eu cumprimento todos vocês, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, como estamos de pé, eu quero convidá-los para a gente ler a palavra de Deus, que vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 24 em diante. Amém? Quem já encontrou o texto bíblico de Mateus 7, 24, podem confirmar dizendo amém? Diz assim o texto da palavra: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua queda, ou a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? É um texto bastante conhecido pela igreja, mas é muito forte esse texto, eu gosto muito dele, ele é muito profundo, ele é um texto que toda igreja tem que observá-lo, todo crente tem que observá-lo, tem que tomar posse desse texto da palavra, tem que olhar com carinho, tem que analisar, prescrutando, entenderam? Para saber a essência dessa palavra que Cristo Jesus, ele mesmo é que falou. Só Mateus registrou as palavras, mas a palavra é de Jesus, queridos. E ele vai dizer: todo aquele que ouve estas minhas palavras, a palavra dele, a palavra de Deus, e as pratica, eu mostrarei quem eles são semelhantes, ou eu assemelharei eles a isto, entenderam? E aí ele faz uma ilustração, irmão, porque Jesus sempre ele vai usar uma linguagem atual, usual, da cultura da época. Jesus era um mestre por excelência, continua sendo, porque ele está no trono e é ele que nos ensina. Mas aqui, enquanto estavam fazendo a obra, exercendo o seu ministério, Jesus trazia nos seus ensinamentos sempre uma ilustração para nós, falando a linguagem da cultura da época. E a ilustração que Jesus usa aqui é a ilustração de um construtor de casa, uma ilustração que todos nós conhecemos. Irmãos, nós somos fascinados pela palavra de Deus, pela simplicidade da palavra, pela simplicidade das escrituras sagradas e pela simplicidade dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele usa uma linguagem, irmãos, fazendo uma ilustração com construtor de casa. Quem tem casa própria aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quem já construiu ou mandou construir uma casa, levanta a mão, deixa eu ver. Você que não levantou a mão é porque não tem a casa própria, não é? Mas eu profetizo na sua vida nessa noite a tua casa própria. Levanta a mão, deixa eu ver, levanta a mão. Eu declaro a sua vida, a chave da tua casa. Deus vai abrir a porta, meu irmão, e você vai ter sua casa, vai construir sua casa. Quem recebe, quem pega a palavra aí, levanta a mão e diga: eu creio.
recebe em nome de Jesus, viu? Deus vai abrir a porta para você ter sua casa própria. E quando você for construir, já construa nos moldes do ensinamento de Jesus, porque aqui ele faz uma ilustração de coisas concretas para as coisas espirituais, ensinando nossas vidas as coisas espirituais. Só que Jesus, irmãos, ele está falando de coisas concretas também, certas. Todo mundo sabe que uma casa, para ser bem sólida, para ela ser bem firme, ela tem que ser bem construída, a começar pelos alicerces da casa. A começar pelos alicerces. A casa tem que ser construída na rocha. No sentido espiritual aqui, a gente vai saber quem é a rocha, entendeu? E ele está se referindo espiritualmente à nossa vida espiritual. E a rocha indica a pessoa dele mesmo, que é a rocha. Mas analisando na parte concreta, irmãos, nós sabemos que o sucesso de uma construção está nos seus alicerces. Se nós não fizermos uma base boa, não construirmos ela com uma base boa, irmãos, fazendo aquele concreto rochoso, aquela base com ferro 3/8, fazendo todo aquele processo de estrutura de início, fazendo a profundeza do alicerce, com certeza, quando vier o vento forte, a ventania forte, ela desaba essa casa. E aqui em CDA, que é muito arenoso, a terra, o chão, se não fizer uma base boa, meu irmão, as paredes racham todas, entendeu? Porque o solo não é tão firme. Por isso é que tem que ter uma base de alicerce bem feita, para que a casa seja bem construída. Quem entendeu aí? Levanta a mão, dê glória a Deus. Assim Jesus compara a nossa fé, a nossa vida espiritual. Ele está dizendo aqui: olha, quem ouve a minha palavra. Qual é a palavra de Jesus? Os ensinamentos dele, a doutrina dele, os princípios que ele ensina na palavra, em todo o contexto da palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Quem não é só ouvinte da palavra, mas é praticante da palavra. Olha, irmãos, nós não devemos deixar a palavra se cumprir em nós. Nós devemos ser cumpridores da palavra. Entendeu? Porque na palavra nós vemos que muitas pessoas tropeçaram. E a palavra também vai dizer, irmãos, que muitas pessoas que não obedecem à palavra fracassam, tropeçam. E nós vemos isso literalmente no dia a dia aqui, é ou não é? Crentes que estavam na igreja, servindo a Deus, que a gente pensava que tinha alicerce, tinha firmeza, tinha uma fé consolidada, e aí a palavra se cumpre nele, irmão. Ele fracassa, ele tropeça, ele desiste. Mas nós devemos ser os cumpridores da palavra. Quem ouve a minha palavra e as pratica, ou seja, as cumpre ela, eu mostrarei a quem é semelhante. Entenderam? É semelhante a uma casa construída com o seu alicerce na rocha, que vem a ventania, a tempestade, os vendaval, as ondas do mar, vem as águas, vem as perturbações, tribulações, e dão contra ela, e ela permanece firme. Ela não se abala, ela não sai do lugar, ela não racha as paredes, ela não trinca, ela continua firme. Assim é o cristão, servo de Deus, que cumpre a minha palavra, que obedece a minha palavra. Assim é o cristão que obedece a minha palavra. Ele ouve e obedece a minha palavra. Glória a Deus. Pode vir os vendavais. O que é vendaval, irmão? É as lutas, irmão. Pode vir as ventanias. O que as ventanias, irmãos? É as lutas, irmãos. Pode vir a tempestade. O que é a tempestade, irmão? É as tribulações, irmão, da vida cristã. A vida cristã, irmão, não é só de mar de rosa, não, irmãos. A vida cristã é de desafios, de provações, de lutas. Quem serve a Deus e não tem lutas, desconfie dessa fé.
Quem serve a Deus e não tem prova, desconfie dessa fé. Quem serve a Deus e não tem desafio no deserto, desconfie dessa fé. Quem está na fé, servindo a Jesus e não tem luta, irmão, desconfie. Quem prega que o Evangelho, quem serve a Deus, não pode ter tribulação, não pode ter luta, não pode ter agrura na caminhada, não pode adoecer, o carro não pode bater no outro, não pode ter algum tipo de contraste dentro da casa, não pode ter crise financeira, não pode perder o emprego, não pode perder o namoro, não pode acontecer alguma situação na família. Ei, meu irmão, quem prega esse evangelho aí é os pregadores da teologia da prosperidade, é tudo mentira. Mas a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, no mundo tereis agrura, no mundo tereis sofrimento. O evangelho é cruz, é renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Alguém entendeu aí? Levanta a mão e diga glória. Cruz, evangelho é: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho verdadeiro. Mas o crente que ouve a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e ele as pratica ela, ele ouve ela e obedece essa palavra, pode vir a ventania, pode acabar a energia, pode faltar o pão da casa, pode perder o emprego, pode a enfermidade bater na porta, pode acontecer escassez econômica, pode acontecer da descombinação em alguns momentos no trabalho, na família, onde for. Só tem uma coisa: essa fé não vai ser abalada por essas agruras, por esses problemas, por esse deserto, por essas lutas. Não. Sabe por quê? Porque ele é obediente à palavra de Jesus, ele cumpre a palavra. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 28, versículo 19: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você entendeu? Não levanta a mão do seu meio, glorifica o nome dele. Pode acontecer o que acontecer, irmão, mas a promessa de Jesus está junto com o princípio: eis que eu estou convosco todos os dias. Viu? Jesus está com o crente que obedece a palavra dele, que pratica a palavra dele todos os dias. Pode passar, pode estar no frio ou no calor, no choro ou no sorriso, na fome ou na barriguinha cheia, Jesus está ali. Não falha, glória a Deus, não falta. Pode acontecer o que acontecer, mas a presença de Jesus vai estar lá. E a fé não vai minguar, não vai retroceder. O crente não vai ficar para trás, não vai desistir da fé, não vai abandonar a igreja, não vai deixar de congregar, não vai deixar de vir para a oração, não vai deixar de dizimar, de ofertar, não vai deixar de continuar frequentando o culto da Santa Ceia, não vai deixar de vir para o culto de ensino da palavra, porque ele está alicerçado com a sua fé na rocha inabalável. E pode acontecer o que acontecer, ele não muda a sua trajetória, ele não mingua, porque ele sabe quem ele crê, ele sabe que ele tem crido, e ele tem crido no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Viu, irmão? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é fiel, mas ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante o construtor que construiu sua casa na areia, com sua base na areia, não fez uma base na rocha, fez na areia, não tem fundamento, não tem estrutura. Na primeira tempestade que vier contra essa casa, ela vai desabar. No primeiro deserto que vier contra essa casa, ela vai desabar, porque não tem estrutura, irmão. Tem muitos crentes assim, que eles estão na igreja, mas de lampejo.
estão na igreja mais de passatempo, estão na igreja de passeio, eles não sabem quem eles têm crido, eles não ouvem a palavra e obedecem, não estão ouvindo a palavra, a palavra entra aqui e sai aqui. São crentes com casas construídas na areia. A primeira tempestade, ela vai embora junto com a tempestade. A primeira onda de água do mar, ela vai embora na onda do mar, porque não tem alicerce. São crentes que estão na igreja pelo pão que Jesus multiplicou no deserto, pelas vantagens do Evangelho, as vantagens das bênçãos de Deus. Enquanto está vendo milagre, ele está seguindo. Enquanto as coisas estão bem, ele está na igreja, está no Evangelho. Mas na hora que a escassez bater na porta, na hora que a enfermidade bater na porta, na hora que o desprezo pelo ente querido bater na porta, na hora que o cônjuge ou o namorado acontecer o que acontecer, deixa ele também abandona a igreja, ele larga a fé, ele larga Jesus, ele deixa de vir para a igreja, deixa de congregar, deixa de participar dos cultos, deixa de ser fiel a Deus nas contribuições, deixa de vir para as campanhas de orações. Sabe por quê? Porque a sua fé não está alicerçada na rocha. Já viram isso? Muitos crentes, quando você caça aí na igreja, não está mais. Sabe? Estava animado, irmão. A gente viu o irmão animado, aquela coisa, sabe? Quando de repente você caça o irmão, não acha mais na igreja. A gente fica, meu Deus, o que houve? O que aconteceu? Às vezes a gente fica até sem dormir direito de noite, pensando, Jesus, o que aconteceu? Aí é preciso o Espírito Santo falar: ei, você conhece a minha palavra? Sim, Senhor. Então, o que é que você está preocupado? Fica com a minha palavra, obedece a minha palavra, acredite na minha palavra, porque a minha palavra está falando isso. Entendeu? Minha palavra está falando isso. Edifica sua casa da rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Glória a Deus. A rocha é Jesus. Mateus 16, versículo 17, 18. Quando Jesus ele disse para Pedro: Pedro, o que estão falando aqui de mim aí? Quem eu sou aí para a multidão que vocês estão vendo por aí? Discípulos, Pedro, João, Tiago. Jesus não disse que tu é Jeremias, não tu é Elias, não disse que tu é João Batista, não disse que tu é um profeta aí do passado, um grande profeta. Aí Jesus disse: tudo bem, ouvi o que o povo está dizendo. Agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês. E vocês, quem sou eu para vocês mesmo? Quem é Jesus para vocês? Aí esse cara assim, meio assim espantado com a pergunta, Pedro tomou a palavra, né, irmão? E disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, fazendo um trocadilho de palavras com ele, Jesus trocou a palavra com Pedro e disse: Pedro, parabéns, mas essa revelação não foi sua, ela veio de cima, ela veio do alto, ela veio da glória, ela veio dos céus, ela veio da eternidade, ela veio do inefável para a tua vida. Também te digo, Pedro, tu és Petro. Pedro em grego é Petrus. Petrus significa fragmento de pedras. Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Petrus, tu é Pedro, tu és fragmento de pedra. Agora eu te falo, sobre esta pedra no grego é pedra rochosa, rocha na palavra, uma grande pedra, sobre esta pedra, Jesus dizendo: sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: Pedro, tu és pedra, tu é pedrinha, Petros, tu é pedrinha pequenininha, fragmento, mas eu te faço uma revelação aqui, Pedro, que sobre esta pedra no grego, pedra rochosa, rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro, e quem edificar a casa dessa rocha, Pedro, quem crê em mim, quem acreditar na minha palavra, Pedro, não vai se abalar, a sua fé será inabalável, a sua crença
crença será inabalável. Pode acontecer nesse mundo hostil o que acontecer, mas ele não muda o rumo da vida, ele não mingua a sua caminhada, ele não retrocede, mas ele marcha. Sabe por quê, Pedro? Porque ele edificará a sua casa sobre a pedra, a rocha. Quem pode levantar a mão da glória a Deus? Jesus é a rocha, que ele mesmo disse aqui, que quem ouve a palavra dele é como o construtor que edifica sua casa na rocha. Está dizendo, olha, multidão, discípulos, quem ouve a minha palavra e a pratica, ele obedece, ele dá ouvido a ele e pratica, ele edifica a sua casa na rocha. Ele não vai se perder. Pode dar o sangue no meio da canela, ele não vai retroceder da fé, ele não vai negar a fé, porque ele tem a sua vida pautada na minha palavra, ele tem a sua vida regida pela minha palavra, ele tem a sua vida no enquadro da minha palavra. Pode dar o que tem, ele continua crente. Aleluia, quem entendeu aí, irmão? Aleluia, glória a Deus. Jesus nos chamou para sermos construtores de casa na rocha. Aleluia. Jesus nos chamou para sermos construtores de casa na rocha, irmãos. Você e eu temos que continuar firmes, inabaláveis, porque temos a nossa fé em Jesus. Aleluia. Na rocha inabalável. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, quem constrói a sua casa na rocha tem muitos benefícios. Muitos benefícios. Quem constrói a sua casa, quem alicerça a sua fé na rocha que é Jesus, tem muitos benefícios. Quem pode dar glória a Jesus aí? Glória a Deus. Primeiro benefício de quem tem sua casa na rocha. Primeiro, tem firmeza. Firmeza. Tá? Firmeza. É firme. É firme. Entra ano e sai ano, ele continua firme. Paz, Senhor, irmão. Paz, Senhor. Como é que está? Tudo na bênção. Irmão, eu fiquei sabendo que lá tem uma coisinha errada lá, que está acontecendo isso, aquilo. Irmão, está acontecendo. Mas como é que você está falando que está tudo na bênção? Irmão, está acontecendo, mas eu já vejo a minha vitória, o meu milagre, porque eu sei que o meu Jesus está comigo e está na frente, está no comando, e ele tem a chave dessa vitória. Entendeu? Aí a pessoa tem que estremecer e ser contagiado pela fé do irmão e da irmã. Por que, irmão? Porque ele tem sua fé alicerçada na rocha, tem firmeza. Então o primeiro benefício de quem tem a casa fundamentada na rocha é firmeza. Firmeza, viu? Não balança não, meu irmão, é firme. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo benefício de quem tem sua casa na rocha é confortado. É confortado. Fala um amém aí, irmão. Na hora da luta, ele é confortado pela rocha. Glória a Deus. Ele não está só não, irmão. Gênesis capítulo 28, versículo 11. Pedra de Jacó, que Jacó fez travesseiro dela quando estava fugindo da casa de seu pai, por causa da perseguição de Esaú, seu irmão, e indo para Padã Arã, para a casa dos seus tios. A Bíblia vai dizer que ele chegou nas regiões de Betel, e lá, já assim, pouco tarde da noite, já escurecido, Jacó teve que parar a caminhada
e descansar um pouco, e ali ele deitou no relento. E sabe o que ele pegou para colocar como travesseiro na sua cabeça? Ele não pegou, irmão, nenhum outro tipo de objeto do deserto. Ele não pegou nenhum tipo de folhas, não pegou nenhum tipo de galho de árvore, não, mas ele pegou uma pedra, ele pegou uma rocha, colocou debaixo da sua cabeça, e ali ele dormiu e adormeceu. Não muitos minutos depois daquele adormecimento de Jacó, ele tem uma visão de Deus, uma visão extraordinária, uma visão sobrenatural, e ele via na visão uma escada posta dos céus à terra, na sua cabeceira, na pedra que estava de travesseiro na sua cabeça, e ele via na visão uma escada que o topo dela topava no céu, entrava no céu adentro, e ele via no topo da escada o Todo-Poderoso assentado sobre ela, e os anjos subindo na escada e descendo sobre a cabeça de Jacó, na pedra que estava sobre a cabeça de Jacó. E Jacó acordou com aquela visão extraordinária, magnífica, de algo sobrenatural. Disse: opa, que coisa gloriosa é essa que eu estou vendo? Eu pensei que eu estava sozinho no deserto, abandonado, desapontado, desamparado, fugitivo, mas eu vejo que eu tenho companhia no deserto, eu não estou sozinho. Você entendeu? Levanta a mão aí, deixa eu ver, irmão. E no topo da escada Jeová bradou para Jacó e disse: Jacó, aleluia, bem-aventurado és tu que colocou essa pedra sobre o travesseiro da tua cabeça, como o travesseiro da tua cabeça. Mas tu não estás só nessa viagem, eu estou contigo, Jacó. Olha aí, Jacó, eu estou contigo nessa trajetória. Tu pensas que tu estás sozinho nesse deserto, nessa longa viagem? Não, fique tranquilo, porque eu sou Deus Todo-Poderoso de teus pais Abraão e de teu pai Isaque. Não te abale, não te perturbe, porque eu sou o Senhor Jeová e eu estou contigo. Dá para levantar a mão e dar glória a Deus, irmão? Quem tem sua casa edificada na rocha, irmão, tem conforto, tem consolo. Na hora do deserto, na hora da tribulação, na hora da angústia, não está só não. Aleluia! Jeová está contigo, meu irmão. Jeová está contigo, minha irmã. Eu já disse aqui que ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Aquela pedra simbolizava Jesus, aquela pedra apontava para Jesus, aquela rocha era Jesus, tipo, simbolicamente ali representava Jesus. Ele estava com sua cabeça sobre o joelho de Jesus, e Jesus fazendo um cafuné da cabeça de Jacó e dizendo: ei, Jacó, tu não estás só não, rapaz. Você entendeu? Levanta a mão e dá glória a Deus. Quando você, irmão, pensa que está sozinho no meio do deserto, meu irmão, mas você tem sua casa alicerçada na rocha. Você pensa que está sozinho, todo mundo te abandonou. Você está no colo de Jesus, e Jesus fazendo cafuné na tua cabeça, rapaz, fazendo cafuné na tua cabeça, mulher de Deus, dizendo: ei, não se desespere, eu estou contigo nessa jornada, eu estou contigo nessa batalha, eu estou contigo nessa luta. Aleluia. Quem abandona é o diabo, que é covarde. Jesus é fiel. Ele não abandona seus filhos no meio do caminho, não. Ele está com seus filhos, aonde você for, ele está com você. O inimigo que trapaceia e depois abandona, para enganar e deixar o caboclo ou a mulher se arrebentar sozinha, decepcionada. Mas Jesus não. Jesus põe no colo quando não damos conta de caminhar. Jesus consola, conforta. Quem tem sua rocha, quem tem sua casa edificada na rocha, pode acontecer o que acontecer, ele não vai minguar a sua fé e a sua caminhada. Glória a Deus. Faça como Abacuque.
que diz que a figueira não floresça, ainda que não há fruto da videira, ainda que o produto das vacas minta, e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, e no Senhor eu darei glória e louvor, adoração ao nome dele, porque a minha alegria procede dele, porque tem a casa edificada na rocha. Pode acontecer o que acontecer, tem conforto, glória a Deus. Aleluia. Número 3, quem tem sua casa edificada na rocha tem o benefício da revelação. Glória a Jesus. Revelação. Quando Jacó botou o travesseiro debaixo da sua cabeça, os céus se abriram e ele viu a glória de Deus. Irmão, quem tem a sua casa edificada na rocha tem visões e revelações, irmão. Glória a Deus. Fica firme, acredite no milagre, só ore e busque o Senhor. Quem tem sua casa edificada na rocha sempre busca. Na hora da luta ele vai buscar o Senhor. Ele não fica desesperado, fuxicando com o vizinho, contando suas derrotas para o vizinho, não. Ele vai para o quarto, fecha a porta e vai buscar o Senhor em oração. Vai buscar o Senhor em oração, glória a Deus. Vai contar para o Senhor, vai conversar com o Senhor, vai orar, vai dialogar, vai relatar para o Senhor o que está acontecendo. Ele não vai ficar falando para os outros, chorando, minguando, não. Ele vai conversar com o Senhor. E o Jeová, a rocha inabalável, vai trazer provisão, vai trazer providência e vai dar visão e revelação. Quantas vezes, irmão, estão passando por luto sem saber o que fazer? Quando é de noite, tem uma visão, meu irmão, uma visão extraordinária. E Jeová dá a visão dizendo: ei, minha filha, te acalma teu coração, não se abata, fica tranquila, não é preciso você andar atrás de profeta e profeta, não, fique sossegada, porque eu estou entrando com provisão nessa causa. Essa causa é só para te provar. Parai e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Não se abale, fique tranquilo. É ou não é? Levanta a mão, da glória a Deus daqui, deixa eu ver. Tem revelação, glória a Jesus. Nós vemos que a palavra de Deus, ela vai dizer que Natanael, quando encontrou com Jesus, junto com André, Jesus disse para ele: ei, Natanael, você é um homem que tem a casa alicerçada na rocha, você não é qualquer judeu não, você conhece a palavra. Ele disse assim: sim, vejo que você é diferente. Mas como é que o senhor sabe? Sei, rapaz, antes que André e Felipe te visse, eu já te vi, rapaz, lá debaixo da figueira, quando eu era menino, que tua mãe te escondeu debaixo da figueira, te cobriu com folha, o exército do Herodes passou e você ficou escondido, cresceu escondido, para não pensar que você era o Cristo. Mas eu te vi, Jesus, Messias, mestre, Rabi, é o Senhor. E sim, tu creu só porque eu falei isso? Espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem a sua casa fundamentada na rocha, terá visão agora para frente. Tu vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque tu creu na minha palavra e tem casa alicerçada na rocha. Aleluia. Tem visão, meu irmão. Não acontece nada que Deus não mostre, não fala, não revele, não venha com a providência. Glória a Deus. Pelo quarto, quem tem sua casa alicerçada na rocha tem o benefício da intimidade com Deus e ouve a sua voz, como Jacó, depois dele ter ouvido a visão, ele ouviu a voz de Deus, inconfundível, a voz de Deus bradando. Oh, meu irmão, como é consolável quando a gente está em uma situação tão tribulosa, tão difícil,
benefício, e de repente você ouve a voz do teu Deus soando no teu ouvido, dentro do teu coração, dizendo para você o que você é para Ele, o que Ele vai fazer por você. Como é confortável, como é muito alegria ouvir a voz de Jeová na hora da luta e da dificuldade. Quem tem sua casa alicerçada na rocha, ouve a voz de Deus inconfundível falando com ele. Deixa eu ver aqui, só quem está ouvindo a voz de Jeová, a partir dessa noite, levanta a mão e diga glória a Deus. Quinto, glória a Jesus. Quem tem sua casa alicerçada na rocha tem o benefício de ser saciado. Eita glória a Deus. 1 Coríntios 10:4. A Bíblia vai dizer que quando Israel estava no deserto, na sequidão do deserto, sem água para beber, passando grandes necessidades de água, a Bíblia diz que Moisés foi ao Senhor Jeová, e Jeová disse: Moisés, por que meu filho está assim? Porque meu filho está um pouco perturbado, desesperado. Fique tranquilo, Senhor Jeová, o povo está com sede, os animais estão com sede, não tem água para beber. Diz: fica tranquilo, meu filho, que quem tem a casa alicerçada na rocha é saciado no deserto. Moisés, vem cá, tu estás vendo aquela rocha ali? Pois vai lá com teu cajado, toca só na rocha e ordene que ela dê água. Vai, rapaz. E a Bíblia diz que ele foi e bradou para a rocha e feriu a rocha, e ela ficou sendo chamada rocha ferida de Meribá, ferida com a rocha, ferida com o cajado de Moisés. Mas quando ele tocou na rocha, a rocha bradou, a rocha brotou água, a rocha estancou água no meio do deserto, e o povo bebeu e saciou sua sede. Você entendeu? Levanta a mão, deixa eu ver. Mais de 600 mil, 1 milhão de pessoas saciaram com a água da rocha do deserto. Em 1 Coríntios 10:4, a palavra de Deus vai dizer: e todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia no deserto, e a pedra era Cristo. Você entendeu? Levanta a mão e glorifica o nome dele. Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Quem alicerçado na rocha vai ser saciado, porque a rocha é Cristo, a rocha é Jesus Cristo, a rocha te acompanha, a rocha te segue, a rocha está pronta para jorrar água para te saciar. Água fala, irmão, de fartura, produtividade. Água fala, meu irmão, de provisão de Deus. Só quem quer aqui, deixa eu ver, só quem tem sede de bênção, de vitória, de resposta, só quem tem sede de cura, só quem tem sede de milagre, só quem tem sede da glória de Deus, só quem tem sede, levanta a mão, deixa eu ver, deixa eu ver. Fecha teus olhos. Coramai, Coramanacalabaxereviandas, Tureviandalai. Meu Deus Todo-Poderoso, nós temos nessa noite saciado da Tua palavra. Tua palavra tem sacudido as nossas vidas, Pai. Temos tomado posse do conhecimento, do privilégio de termos a nossa casa alicerçada na rocha, de servirmos a rocha, de amarmos a rocha, de sermos guiados pela rocha, de adorarmos a rocha, de darmos glória à rocha, porque, Senhor, os benefícios da rocha são extraordinários, são abundantes, são benefícios, Pai, e tem muita fartura, ilimitado. A Tua igreja nessa noite, Pai, sacia da rocha, nessa noite, pela Tua graça, continua alicerçando esta fé, esta casa, esta vida, que ainda está cambaleando, que ainda está titubeando da fé. Alicerça agora na rocha e abre as portas do céu sobre essa ovelha, abre as portas do céu sobre essa ovelha, esse jovem, esse rapaz, essa mulher, este homem, este obreiro. Agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha abastecer, venha atender, venha responder. Entra com provisão, entra com providência.
vez. Só quem crê vai recebendo aí, irmão. Vai recebendo o teu milagre, porque a rocha está aqui, a rocha está na casa, a rocha está ele está jorrando água. Olha aí, pega aí, recebe, meu irmão. Seja saciado, tenha visão, seja confortado, consolado. Recebe agora pela graça de Deus, recebe força para baixar